A atuação do Grêmio, taticamente, lembrou muito quando um treinador é chamado às pressas para substituir outro, que não tem tempo de treinar e praticamente arruma o time conversando. E foi exatamente isso que aconteceu contra o São Paulo. Parece que o Luiz Castro chegou ontem no Grêmio, fez apenas ali uma atividade, conversou com os jogadores e botou para jogar, sem conhecer direito cada um. Porque o Grêmio faliu taticamente contra o São Paulo. A diferença tática do São Paulo para o Grêmio é uma enormidade. E o São Paulo não é o Palmeiras e nem o Flamengo com um grande elenco. São Paulo muito mais organizado. O Luiz Castro não entendeu como o São Paulo jogava. Passou a noite inteira assistindo o São Paulo jogar. O Marcos Antônio, um volante, ele passeou pelo Morumbi, dando passes, assistências, e a zaga do Grêmio jogando em linha alta, tomando bola nas costas a noite inteira. E por que Luiz Castro não interferiu nisso? Na coletiva em que o Luiz Castro assume a culpa do time, ele fala que o Noriega, que jogou de primeiro volante, recuava para a zaga para fazer uma linha mais fechada dentro da área do Grêmio quando o São Paulo atacava. Ou seja, o Grêmio tinha 3 homens no meio de campo, Noriega, Arthur e Edenilson. Bom, o Noriega ia para a zaga quando o São Paulo atacava, tinha 2 então no meio de campo. Arthur e Edenilson, um vazio no meio de campo do Grêmio. Ah, mas os pontas voltam. O TT e o Amuso tiveram dificuldade para atacar, imagina para defender. O meio de campo do Grêmio estava vazio porque só tinha Arthur e Edenilson. Faltou entendimento pro Luiz Castro. O time inteiro do Grêmio jogou mal. É culpa dos jogadores? Também. Mas quando um time inteiro joga mal, bom, é preciso olhar pro treinador, que foi pra coletiva e assumiu a culpa. Chegou a dizer que o Grêmio está descoordenado defensivamente. É verdade. Bom, tá aí a primeira coisa positiva. Entendeu, o diagnóstico tá certo, tá atrapalhado. Bom, agora tem que trabalhar para arrumar. E um time tem que ter uma defesa, senão não tem como funcionar. Ah, o Grêmio venceu o Botafogo por 5-3. Mas fez 5, mas tomou 3. E se a gente for pegar os principais duelos do Grêmio na temporada, o Grêmio perdeu pro Inter, o Grêmio perdeu pro Fluminense, o Grêmio empatou com o Juventude em casa, é verdade, o time reserva. O Grêmio venceu o Novo Hamburgo, mas olha, sofrendo num jogo importante de quartas de final do Gauchão. E o Grêmio praticamente com o time titular. E o Grêmio levou um passeio do São Paulo. Esses jogos que eu acabei de passar são os principais da temporada. Porque a gente não vai se agarrar que o Grêmio ganhou do Avenida de goleada, ou ganhou de goleada do São Luís de Juí, ou ganhou do Guarani de Bagé. Estes jogos que nós apontamos agora aqui é o que vale o diagnóstico. E quando o jogo é para valer e são times grandes, o Grêmio se atrapalhou. O Luiz Castro, ele demorou a entender o que estava acontecendo no campo. E o treinador precisa ser ágil nesse momento. Repito, parece que o Luiz Castro chegou ontem, pegou o Grêmio e foi jogar. É verdade também que o tempo de trabalho dele é muito curto, começou em janeiro, mas tá todo mundo nessa barca. Não é só o Grêmio. Não é só o Grêmio. A diferença tática do São Paulo, ela foi tão grande, mas tão grande, que o São Paulo poderia ter goleado o Grêmio. Só não goleou porque os caras foram ruins na hora de finalizar, porque o Everton pegou pênalti e o Grêmio se safou. É verdade que a arbitragem, ela foi bem ruim. O primeiro pênalti é meio duvidoso, o Everton coloca a mão no jogador de São Paulo, mas será que foi para cair? Mas vamos combinar, botar a culpa na arbitragem num jogo como esse não tem nenhuma condição. O Grêmio terminou o jogo com o Pavon na lateral direita. O Pavon na lateral direita. E não foi para tornar o time mais ofensivo. Não. Foi para quebrar um galho ali. A primeira jogada do Pavon já é quase dentro da área do Grêmio, fechando a lateral direita, porque o Grêmio não tem outro lateral direito. O Marcos Rocha está desgastado, o João Pedro não consegue jogar, o Grêmio tem que ir no mercado, botar e contratar um lateral direito. TT tá na hora de ser o protagonista. Achei que faltou indignação pro TT. Indignação, e a gente cobra indignação de quem a gente sabe que tem identificação com a camisa do Grêmio. O TT nasceu dentro do Grêmio. Ele tem que se indignar mais, não pode aceitar. O TT ficou esperando a jogada acontecer.
O Arthur teve indignação, é o capitão da equipe, mas parece não se encaixar no estilo do Luiz Castro. O Arthur está jogando cada vez menos. E por que isso? É porque o Grêmio parou de jogar para ele. Quem é o melhor jogador do Grêmio? É o Arthur. Por que o Grêmio não favorece o Arthur? O Grêmio favoreceu no primeiro tempo, sabe quem? O Edenilson. O Edenilson foi o favorecido, sabe por quê? Porque o Edenilson não tinha função, ele estava livre para marcar, livre para atacar. E não fez nada. O jogador que não tinha compromisso com nada ali era o Edenilson. Flutuava no meio de campo. E foi isso que ele fez. Pelo menos o Luiz Castro não foi teimoso e tirou ainda no primeiro tempo. E uma coisa que é irritante, que não é só o Luiz Castro que está fazendo, mas outros treinadores fazem, é por que não começam com os melhores. Se o Willian podia entrar ainda no primeiro tempo no lugar do Edenilson, por que não começou com o Willian? A dúvida entre Edenilson e o Willian é melhor jogador. Ah, mas o Edenilson marca mais, o Edenilson, não sei, não marca mais. Quem é que falou isso? Onde é que está essa verdade? Me apresenta os números. Me dá estatísticas que comprovam que o Edenilson desarma mais, que o Edenilson dá mais assistência, que o Edenilson faz gol. Não! Se o Willian podia entrar ainda no primeiro tempo, por que não começou com o Willian? Ah, mas ele podia jogar só 45, 50 minutos, beleza, saía no intervalo, mas começa com os melhores. O Willian entrou 1-0 pro São Paulo, o Grêmio teve que correr atrás. E vamos combinar, o Willian também não tá jogando tudo isso. É um grande jogador, foi um grande jogador, mas ainda não se encontrou no Grêmio como um meia. Repito aqui a expressão do próprio Luiz Castro na coletiva, que o Grêmio está descoordenado defensivamente. Então que comece a arrumação da equipe lá por trás, pela zaga. Porque nem sempre o Grêmio, no caso do Botafogo, vai tomar 3 e vai fazer 5. Pelo contrário, o Grêmio tem tomado mais gols dos principais adversários. O Campeonato Brasileiro do Grêmio já é preocupante. Eu sei que são apenas 3 jogos, mas já está preocupante. O Grêmio precisa reagir. Enfrenta o Juventude agora não mais sábado, é domingo. O jogo foi adiado para domingo. O Grêmio usou o regulamento da CBF que não permite um jogo acontecer 66 horas depois de outro. Ele tem que acontecer depois de 66 horas. Então o Grêmio jogou contra o São Paulo, o jogo terminou quase meia-noite. E o Grêmio entraria em campo sábado, 4h30 da tarde, não fecharia às 66 horas. Então o jogo foi para domingo. Ok, ótimo, tem um equilíbrio técnico. Porque o Juventude, o Juventude só está esperando o Grêmio. O Juventude está na Série B, então está passando a semana inteira descansando na Série B, não começou ainda. Prova de fogo, já domingo contra o Juventude. O Grêmio não vem jogando bem. Então fecha a casinha e busca o resultado. Mais humildade. Talvez ainda não dê para ser protagonista lá na frente. Mais humildade e arrumar a defesa. O que você acha? Concorda? Escreva nos comentários. Obrigado pela audiência de vocês. A voz está meio cansada. Se possível, dá o like que ajuda demais. Vamos, Grêmio!